Eu falei sobre seguridade, agora eu vou falar um pouco sobre higienização. São coisas diferentes, tá? Seguridade é você impedir a entrada de alguma coisa lá dentro. E a higienização e a desinfecção, e eu gosto muito mais de falar em higienização do que em desinfecção, porque a gente visita certos criatórios que as pessoas pensam que as aves têm que ser criadas no ambiente hospitalar. Para com isso. As aves têm que ser submetidas a desafios, até para a criação de anticorpos, e para você saber se essas aves suas submetidas a desafios, se elas estão tão bem de saúde que elas conseguem não manifestar doenças, isso é importante. Porque tem algumas doenças, e a gente conversa muito isso lá na UFLA, e conversa muito isso no projeto de assistência técnica, que a gente vai aprender a conviver com elas. A gente não vai curar essas doenças, a gente não vai eliminar essas doenças. A gente vai aprender a conviver com elas. E como é que a gente vai aprender a conviver com essas doenças? Mantendo a ave cada vez mais saudável com imunidade mais alta. É dessa forma que a gente vai aprender a conviver com elas. E a gente só consegue fazer isso com a ave se ela for submetida a desafios. E quando a gente pensa em higienização do criatório, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, limpeza úmida e limpeza seca. E eu vou explicar a diferença de uma para outra. E tudo que eu vou falar aqui é totalmente acessível também e muito fácil de se fazer. Tá? O pessoal, há uns anos atrás, foi até criado o nome da doença do pezinho, a famigerada doença do pezinho, das aves levantavam as patas e davam uma inflamação no coxim plantar, perdia os dedos, e qual que é a causa? E todo mundo começou na loucura e dar antibiótico, e não, o problema é os puleiros, vamos trocar tudo por puleiro de plástico. E hoje a gente sabe que a doença do pezinho nada mais é do que um desequilíbrio nutricional que vai, no final, causar uma sintomatologia podal, que é um problema nos pés. Pode ter alguma patologia inicial que cause problema nas patas? Pode, a micoplasma pode causar, a bomba pode causar, fungos podem causar, mas na maioria das vezes é alimentação errada. E aí o pessoal começou assim, o puleiro a gente tem que lavar ele, deixar de molho no caldeirão da bruxa, depois põe dentro do forno, assa ele, que não sei o que ele é o transmissor da doença. Não, não pode usar puleiro de plástico, ó, de madeira, tem que ser puleiro de plástico, que é fácil de lavar. Puleiro, gente. Puleiro. De quanto em quanto tempo higienizar? Eu higienizo os meus puleiros de 30 em 30 dias. Como? Deixo de um dia para o outro na água, com água sanitária 2%, enxago eles e ponho secar ao sol. Só. Mais nada. Precisa mais que isso. A sua puleira de plástico, você só. A única coisa é que vai secar muito mais rápido que o puleiro de madeira. Pode-se usar o puleiro de madeira? Claro que pode. É claro que pode. E o puleiro de madeira ele é muito mais confortável para o pé do pássaro do que o puleiro de plástico. Isso é um fato. O puleiro de plástico no frio ele esfria, no calor ele esquenta. O de madeira ele é constante. O puleiro de madeira ele é muito mais acessível ao contato das escamas do pé do pássaro. Eu prefiro puleiro de madeira. Tá, mas eu tenho tudo de plástico lá. Não, pode usar, não tem problema. Só que eu não trocaria, se eu tivesse de madeira, pelo de plástico. Só fazer essa higienização simples. Tem que colocar no seu. Cara, se a ave fosse tão. Eu sempre falo isso, fosse tão exigente nutricionalmente, tão exigente em manejo, ela nunca teria sido domesticada há 500 anos atrás. Que tecnologia que a gente tinha para fazer isso lá? Nenhuma. E ela foi domesticada e está aí até hoje, passando por vários desafios. E a gente tenta complicar as coisas. Não tem jeito, não precisa. Higienização de gaiola. Arma número um para higienização de gaiola. Bomba de pressão. E secar ao sol.
Eu lavo as minhas gaiolas com bomba de pressão e seco ao sol. Ah, Otávio, você não desinfeta elas, não? Às vezes eu jogo Vircon nelas, às vezes, ou amônia quaternária. Mas o que eu tenho percebido ultimamente? O meu criatório está entrando num equilíbrio que eu não estou tendo proliferação de doença dessa forma mais. Então, eu tenho feito o básico. Gasta menos tempo. Ah, Otávio, eu tenho infestação muito grande, problema muito grande. Então, tá, higieniza elas com Vircon também, ou com amônia quaternária. É, eu não uso cloro em gaiola, porque o cloro escurece, principalmente a gaiola galvanizada, fica feia. Mas pode ser usado. Quem tem gaiola epóxi pode utilizar. Para quem não tem, agora, o importante para a gaiola, ser lavada com bomba de pressão, que a bomba de pressão ela entra nas frestas sanitárias e tira a sujidade lá de dentro. E secar ao sol. Por que eu estou falando de fresta sanitária e sujidade? Eu vou voltar a falar disso daqui a pouco. A grande maioria dos desinfetantes que nós temos no mercado hoje, eles não agem em cima de matéria orgânica. Então não adianta nada você tirar a gaiola de lá e jogar Vircon nela, que se tiver sujidade na gaiola, o Vircon não age ali. Então, muito mais importante do que o desinfetante é um bom enxágue, é a lavagem sob pressão. Quando você lava sob pressão, você abre as festas sanitárias. O sol seca isso e o sol é um grande desinfetante. Então, eu faço. Gente, eu tenho que fazer uma coisa na minha casa. Aqui em casa tem dois tratadores, né? Eu de manhã cedo e de tarde quando eu volto, quando dá tempo. E a grande maioria é desse jeito. Então, eu não tenho uma pessoa que eu falo, quero que limpa as grades de gaiola uma vez por semana, quero que faz isso, quero... Eu tenho que fazer no meu, tem que ser igual à realidade da grande maioria das pessoas. E eu tenho que fazer dar certo aqui em casa para me conseguir fazer dar certo nos criatórios das outras pessoas. Então, a gente tem que pensar numa praticidade e numa facilidade para que se consiga fazer acontecer. Não adianta nada eu virar para vocês, ó, vocês têm que lavar, higienizar, desinfetar, colocar no sol, quando for para dentro de novo. Olha quantas ações nós fizemos. Sendo que essas ações devem ser feitas quando há indicação do médico veterinário. Não há indicação? Faça uma lavagem com água, com bomba de pressão e coloque ao sol. É muito importante isso. A higienização de ambiente. Eu já vi gente, pouca sala cirúrgica no Brasil é tão bem desinfetada igual o criatório de algumas pessoas que eu conheço. Quando você cria esse ambiente hospitalar, qualquer coisa que entre ali dentro é a mesma coisa da infecção hospitalar. Qualquer coisa que entre ali dentro, a repercussão desse patógeno ela é muito maior quando o animal não tem contato, não tem anticorpo nenhum contra isso. Então, como é que se deve limpar o ambiente? Eu posso varrer todo dia? Pode varrer todo dia. Ah, Otávio, eu consigo varrer dia sim, dia não. É o ideal? Não, não é. Mas é o que você consegue fazer. Ah, Otávio, eu só consigo lavar o chão uma vez por semana. Eu não consigo lavar todo dia. Tudo bem. É que a limpeza vai ser feita, ela tem que ser bem feita quando for feita. O que seria o ideal? Lavar o chão pelo menos 2 vezes por semana. Ah, eu não consigo fazer, Otávio. Então lave uma. Ó, Otávio, não consigo lavar. Então passe pano um com algum desinfetante. Pode ser a água sanitária com água a 2%, pode ser a amônia quaternária. Enfim, uma coisa que a gente não pode nunca fazer é misturar a água sanitária, que vai ser jogada no chão, ou para lavar, ou no pano, com detergente. A combinação química desses dois produtos ela libera um gás. Se vocês fizerem isso, vocês vão ver que esse gás incomoda até a gente. Imagina os pássaros. Então, você vai usar detergente? Use detergente. Vai usar água sanitária? Use água sanitária. Tá? Mas, varreu. Ah, eu não consigo lavar, eu consigo passar pano. Ótimo, que você tem que ter um ambiente limpo. Tá? Otávio, eu só consigo lavar as paredes do meu criatório a cada 6 meses. Eu só consigo fazer essa limpeza total do criatório uma vez por ano. Muito mais importante do que a limpeza uma vez por ano é o vazio sanitário. Isso é muito importante.
Ou seja, se você tiver condições, tem gente que não tem, mas se você tiver condições do ambiente de criação seu, pelo menos uma vez por ano, você tirar todas as aves lá de dentro. Fazer uma limpeza minuciosa. Limpeza minuciosa que eu falo com bomba de pressão. Lavar as paredes, lavar as gaiolas, lavar o chão, enfim. Deixar pelo menos 20 dias sem colocar ave nenhuma lá dentro, isso é o ideal. Esse vazio sanitário é muito salutar. Isso é muito importante para o ambiente, tá? Agora vamos lá. Lavagem de comedouro. A grande maioria das pessoas usa comedouro de plástico, tá? Ah, Otávio, onde eu ponho a farinhada é uma tigela de louça. Tudo bem, nós vamos falar sobre isso. Mas a grande maioria é plástico. Como que se lava utensílio de plástico? Somente com molho, ou seja, deixa de um dia para o outro em molho, água sanitária a 2% com água. No outro dia você só enxágua, não se lava utensílio de plástico com bucha, escova. Por quê? Quando você lava um utensílio de plástico com uma bucha, uma escova, você cria um negócio chamado fresta sanitária, aonde junta mais sujidade, provavelmente fungo e bactéria. Então, como é que se lava isso? Põe de molho, no outro dia enxágua, põe no sol para secar e utiliza novamente. Ah, Otávio, e as vasilhas de louça? As vasilhas de louça pode passar bucha, não tem problema. Agora, o que for de plástico é somente no molho. Ah, Otávio, eu não quero usar água sanitária. Quero usar lisoforme. Pode. Eu quero usar algum outro desinfetante. Pode. O mais importante, não esfregue. E não use desinfetantes que tenham muito resíduo de cheiro. Não por causa da ave, tá? Mas por causa da gente. Isso causa um cheiro muito forte dentro do criatório que não é interessante para a gente. Bebedouros. Bebedouros de plástico, a lavagem é igual. Ah, Otávio, eu não tenho bebedouro de plástico. Eu tenho bebedouro tipo chupeta ou bico. Como é que eu faço? Você tem que lavar a linha. Como é que se lava a linha? Geralmente você tem uma entrada de água na linha e uma saída com a torneira no final. O que que você faz? Passa uma água com água sanitária ali dentro. Ou seja, você tem um reservatório, põe água sanitária lá dentro, tira as aves, né? As aves não vão beber essa água, você tira os bicos de dentro das gaiolas, e você abre a saída. Essa água vai descer toda, vai percorrer toda a linha. Vocês vão perceber que essa água vai sair suja lá no final. Está tirando toda a sujidade que tem dentro da encanação. Se você fizer isso aí uma vez a cada 30 dias, está ótimo, não precisa mais. Agora a gente tem que ver a qualidade da água que você usa dentro do seu criatório. Quando você usa água clorada, a pessoa mora na cidade, usa água clorada, essa água é de muito boa qualidade. Eu moro num sítio, a minha água é de poço artesiano, ela é de muito boa qualidade também. Agora, quem usa água de mina, geralmente tem problema, que em Minas, geralmente, essa água tem a contaminação, invariavelmente, de alguma sujidade. Então tem que ter muito cuidado com isso. E, geralmente, quem usa água de mina, o cano suja muito mais. Então, lavagem de bebedouro, a mesma coisa da lavagem do comedouro. Limpeza. A gente divide hoje a limpeza em limpeza seca e limpeza úmida. O que que é limpeza seca? Ah, Otávio, eu consigo raspar o fundo das gaiolas, trocar o papel e varrer o chão. Você fez uma limpeza seca. É a ideal? É ideal a limpeza seca e depois a úmida, que seria a lavagem. Mas eu só consigo fazer a seca. Ótimo, você tem que limpar. Agora, uma coisa que é muito importante. Com o advento da utilização da esteira, o que que é a esteira? Todo mundo sabe, aquela esteira de papel que corre por baixo de todas as gaiolas, aquilo é uma praticidade muito grande. E para que que se inventou a esteira? Para que a pessoa faça a troca do papel muito mais rápido, certo? Ótimo. Se você consegue fazer a troca de papel muito mais rápido, você tem mais tempo para fazer outras coisas teoricamente dentro do criatório, certo? Se confere. Agora, se você consegue fazer essa troca de papel muito mais rápido e continua fazendo só uma vez por semana, se você só fazia uma vez por semana, quando você pôs a esteira, você não fez nada, você só diminuiu o seu trabalho, o tempo de trabalho.
Para que foi inventada a esteira? Justamente para ela ser mais prática e mais rápida, para que você faça essa troca de papel pelo menos mais de uma vez por semana. Por isso que ela veio, para facilitar, para te forçar a fazer mais vezes. Então, se você trocava de papel uma vez por semana, pôs esteira, ela é muito mais prática, mas seguridade sanitária ela não te trouxe nenhuma. Ou pelo menos não melhorou nada na sua seguridade sanitária, tá? Então, é importante a gente saber disso. E a limpeza seca, quando você faz a limpeza seca, invariavelmente você levanta pó dentro do criatório. Pó de fezes, tá? A gente às vezes não vê, mas ele está ali no ambiente. Então é preciso que durante a limpeza seca, logo após o término da limpeza seca, a gente faça uma troca de ar dentro do criatório forçada muito rápido, uso de ventilador de exaustor. E quando você faz a limpeza seca e a limpeza úmida, depois você lava ou passa pano, você diminui essa emissão de pó dentro do ambiente. Quando você não faz a úmida, você tem que trocar esse ar de dentro do ambiente para que evite contaminação. Tá? Desinfecção de alimentos, eu já falei atrás, é a mesma coisa. O vazio sanitário também já falei. O Hélio, por favor, você pode trocar? Doutor, desculpa, Otávio, Opa, vamos é lá. só uma pergunta. Então, nesse caso, seria mais eficiente se eu conseguir fazer uma limpeza da seguinte forma: borrifo água no chão e limpo. No caso de um aviário pequeno, né, como o meu, por exemplo, eu jogo água no chão, um pouco de água, não precisa ser exageradamente, e limpo com o pano úmido, puxo tudo, eu não vou criar poeira, né? Seria mais eficiente isso? Existe algum Não, não seria detalhe? não. Eu vou te explicar por quê. A Hum, limpeza seca, ela tem que ser feita primeiro, porque senão você vai fazer barro dentro do criatório, que vai ser pior do que você não fazer a limpeza. Então, o que que você faz? Você faz a limpeza seca. Raspa tudo, tira o papel, varre, tirou todo o resíduo sólido, aí sim hum, você faz a limpeza úmida, tá? ok. É melhor do que você tentar associar as duas juntas. Eu já fui muito criatório que a pessoa não faz limpeza seca, ela já entra fazendo limpeza úmida. Isso acarreta um problema maior. Dificuldade da limpeza, tempo da limpeza, resíduo de sujidade. Então é preferível você fazer uma limpeza seca, bem feita, varre tudo, tirou todo o resíduo, aí você faz uma limpeza úmida. Até porque na limpeza úmida você não vai jogar só água. Você vai jogar água com algum desinfetante. Esses desinfetantes eles não agem sobre matéria orgânica. Então, se está cheio de cocô de passarinho lá, de resíduo de alimento, ele vai ser ineficiente. Ah, Então, se você for fazer as duas juntas, faz só com água, pelo menos você não gasta dinheiro. Entendeu? Então, é dessa forma outra que deve ser coisa, feito. o, Vamos o lá. aspirador de pó é recomendado, é recomendado por eficiência ou não? Tá, vamos lá. Ótimo. Sua pergunta é muito boa. Ele pode ser usado? Pode. Qual que é o problema do aspirador de pó? É você conseguir um que não entupa. Entendeu? Porque o que você tem no mercado aí hoje, bacana, você deu duas passadas, essa sementalhada, casca de cereja, ele não aguenta. Isso seria extraordinário se ele conseguisse dar conta do recado, a não ser que tenha alguém que tenha aspirador de pó aí a nível industrial, alguma coisa, mas aí a preço vai começar a inviabilizar a utilização disso, entendeu? Esse é o problema. Às vezes a gente tem algumas soluções que na prática elas não vão estar funcionando. Eu já tentei usar aspirador de pó aqui em casa e esquece. Porque não é só pó, a gente tem muita partícula grande junto. Você tem pena, você tem casca de semente quando se usa semente, você tem tamanho de fezes grande. É diferente, vamos supor, de você aspirar um carro, você tem poeira lá dentro, tá? Ali dentro não, você tem um resíduo sólido muito maior.
Então eu até hoje não achei nenhum que me atendesse aqui dentro do criatório. E outra, 3 passadas você já tem que limpar o filtro, porque ele suja demais. Então esse é o problema do aspirador de pó. Agora, se achar um que é barato, potente, que você não precisa de claro, pô, é o ideal. Porque ele não joga pó no ambiente, né? Ele tira o pó do ambiente. Então é ideal. Só que eu ainda não conheço um que atenda. Porque tudo que a gente fala em criatório, gente, a gente tem que pensar em custo. Eu tenho que pensar, enquanto consultor, eu tenho que pensar muito em custo. Se eu te dar um exemplo. A banheira de tomar banho, que ela é toda de acrílico, ela é melhor do que a outra banheira que joga água no chão? Pô, com certeza, com certeza. Só que essa de acrílico, ela custa R$ 20, R$ 25. Você não vai comprar uma, você vai comprar 100 bacana. Então, o volume de dinheiro empregado no negócio é muito grande. Eu não posso sugerir nada para um cliente, para um criador, que seja inviável economicamente ou que seja um empecilho econômico para que ele faça, porque a atividade dele ande. Esse é o meu papel enquanto consultor. Eu não posso te indicar um remédio que só existe lá na Nova Zelândia, que vai chegar aqui no Brasil num custo extraordinário. E isso não é o meu papel. O meu papel é te criar acessibilidade, é diminuir problema, é te trazer esperança. Esse é o papel do consultor, do médico veterinário dentro do criatório. Eu tenho que te dar uma coisa que você consegue pegar, entendeu? Essa é a minha função enquanto veterinário, entendeu? Otávio, dentro da temática ainda da higiene, mandaram uma pergunta aqui que eu compartilhar com o senhor, talvez seja interessante. Perguntaram o seguinte: em relação aos ninhos, ali, em especial no período de reprodução, as fezes dos filhotes ou da mãe, sabe-se que os pais fazem algum tipo de limpeza, mas ainda assim é interessante trocar isso. Faz alguma manutenção? Não faz? Espera a fêmea ciclar, a reprodução? Poderia falar um pouco sobre isso? Ótimo, vamos lá. Ninho, beleza. Se você conseguir, e existem hoje, isso vai depender de custo, ninhos descartáveis seriam os ideais, tá? Ou seja, usou um ninho numa choca, você vai jogar aquele forro de ninho fora e vai colocar um forro novo ali naquele ninho, tá? No suporte. Esse é o ideal. Ah, Otávio, eu gastei muito dinheiro mandando fazer ninho de crochê. Ótimo. Você vai ter que lavar eles durante a choca. O que é importante, uma coisa que eu vou falar para vocês sobre ninho, é sobre fezes, mas deixa eu acabar de falar sobre os ninhos. Hoje tem muita gente usando ninho de espuma, tá? Ele é barato, ou carpete. Ele é barato e ele é descartável. Enfim, o material que você vai utilizar, não importa. O que a gente tem que pensar num forro de ninho? Ele não pode ter nada que agarre nas patas das aves, tanto dos pais quanto do filhote. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, nylon nele nem pensar, tá? Segundo, ele tem que ser confortável. Terceiro, ele tem que ser de fácil substituição, ou descartável, ou de fácil lavagem. Ah, eu uso linha de crochê, eu pedi para fazer linha de crochê. Pô, linha de crochê é fabuloso. Só que vamos supor, olha só, o que eu falei, a gente tem que pensar em volume. Um cara que choca com 100 casais, ele tem 100 ninhos. Se a gente estiver pensando em 4 ou 5 rodadas, ele tem que ter 400 ou 500 ninhos. A cada rodada, ele vai ter que lavar 100 ninhos. Ele tem essa disponibilidade de tempo, de mão de obra, de tudo? Ótimo. Usa o ninho de crochê e desinfeta ele. O que é importante a gente saber? Tanto faz o ninho permanente ou o ninho descartável, independente de qualquer um dos dois, no momento de colocar esse ninho, oferecer essa nidificação para as aves, ele não precisa ser desinfetado, mas ele tem que ser expurgado, ou seja, tem que se colocar alguma coisa nele que evite a proliferação de insetos, principalmente piolho. Eu uso Talfon, tá? Mas existem várias medicações no mercado, vários talcos de expurgo. O importante é você usar algum, tá? Para evitar a proliferação de insetos. Agora, uma das coisas que é muito importante a gente perceber no ninho
Isso é manejo, tá? É o seguinte, se você tem um ninho com 4 filhotes, é importante que quando os filhotes estejam por volta do 15º dia, ou seja, já filhote grandão, tá? 20º dia, você faça uma observação nesse ninho. Esse ninho ele tem que estar todo sujo no entorno, por igual. Ele tem que estar com o cocô em volta dele todinhos. Principalmente nessa época, a mãe já começa a ter menos, ter mais trabalho para limpar, porque são muitas fezes. Então acumula fezes na beirada. Isso é normal de acontecer. Mas ela tem que estar em torno do todo o ninho. E você tem que fazer o que a gente chama de espelho. Ou seja, o que tem de cocô na roda em cima do ninho tem que ter embaixo. Porque nessa idade a ave já começa a fazer o recuo para jogar as fezes fora do ninho. Então, você tem que ter uma coroa de fezes embaixo no papel e uma coroa de fezes em cima. O que é que isso indica? A gente não vê, mas esses filhotes estão em constante movimento dentro do ninho e é um movimento circulatório, tá? Por que isso? Desenvolvimento de pata, desenvolvimento de tamanho desses filhotes. Então, filhotes saudáveis se movem ao tempo inteiro. Se você não tem esse círculo, um ou mais filhotes ali não estão bem. Ou ele tem um crescimento, geralmente ele tem um crescimento menor, ele não consegue rodar junto com os outros, ele só faz cocô no mesmo lugar, porque ele está menor, ou ele tem alguma patologia. E a gente tem um sintoma que é um pouco ligado à micoplasma e hoje é discutido, o que a gente chama de posição do pato na lagoa. Ou seja, quando você bate o dedo no ninho, os filhotes se levantam umas cobrinhas, assim, todos eles ficam bem em pezinho para a mãe tratar. Quando você tem incidência de micoplasma, o filhote ele continua deitado e só levanta a cabeça, ele fica igual um pato nadando na lagoa. Geralmente, esses filhotes não conseguem defecar em círculo, tá? Então, isso é muito importante na observação do ninho. Isso é manejo. Quando você começa a ter incidência disso em vários ninhos, já liga o sinal de alerta. Eu tenho um problema de manejo alimentar, eu tenho um problema patológico, o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que chamar, aonde que eu tenho que correr. Mas isso são observações, e você só vai criando essas observações com o tempo, tá? Isso que é importante em ninho, viu, Hélio? Mais alguma pergunta? Aí que o Não, só pessoal essa mandou, mesmo. Hélio? Excelente, excelente. Obrigado, mestre. Tá, se aparecer mais aí, você interrompe e pergunta, tá, Hélio? Por favor. Já tá Combinado. acabando, gente. Eu demorei a começar, mas eu vou mais rápido agora. Bom, gente, uma das coisas que é muito importante, eu acho que hoje, além da assistência técnica, eu vou falar dela, mas a quarentena. Mas o que é quarentena? Quarentena não é isolamento de pássaro. Se você compra uma ave, você leva para sua casa e antes de introduzir ela no seu criatório, você deixa ela 15 dias lá e depois introduz, você fez isolamento de pássaro, você não fez quarentena. Quarentena tem que ser seguida de exames, de aprendizado. O que que é esse aprendizado? Aonde que começa a quarentena? A quarentena começa na compra da ave. Como? O que que a sua ave come e como a sua ave bebe. Exemplo, você comprou uma ave de um criador que ela só bebe no bico automático. Você chega na sua casa, você usa com bebedouro tubular. Ela vai ter que aprender a beber água no seu bebedouro. Ah, minha ave, você comprou num criador que come semente, na sua casa é extrusado. Ela vai ter que aprender a comer extrusado. Ela vai ter que aprender a comer fruta se o outro não dava. Ela tem que conhecer como é o seu manejo. Ela tem que te conhecer. A quarentena, além de exames que você vai fazer, que são os exames de praxe, é uma parte de aprendizado, tá? E essa quarentena de exames, ela é muito importante na introdução de novas aves, mas também na reintrodução de aves que vêm de campeonato. Se levou a ave para um campeonato, não interessa qual. Quando ela volta, ela tem que passar por quarentena, para série de exames e por expurgo também para tirar ectoparasitas. Agora, no dia que eu fizer a live sobre quarentena, a gente vai desmiuçar isso tudo. Mas o mais importante na quarentena
chama-se sentinela. Ou seja, você vai pegar uma ave de dentro do seu criatório e vai colocar junto às aves que estão chegando. Por quê? É sabido que o que você tem de doença no seu criatório, as que estão chegando vão pegar, isso é fato. Quando você faz exame, você quer evitar a introdução de novas doenças, certo? Não vai perguntar, tá. O que é muito importante? Quando a ave é submetida a estresse, quando ela é submetida a desafios, geralmente ela baixa a imunidade, tá? E eu vou contar uma historinha para vocês aqui que muita gente já viu, tá? Acontecer. Duas historinhas na realidade. Quando eu pego um sentinela, que é uma ave minha, e ponho junto com as aves que estão chegando, eu estou fazendo dois trabalhos. Primeiro, a minha sentinela vai ensinar o que está chegando a comer e beber do jeito que a bola vai rolar da agora para frente. Esse é o primeiro ponto. Tá? A minha sentinela vai ver se naquelas aves tem alguma doença, se ela vai pegar. Tá? Agora, o mais importante de tudo, e que a gente só descobre através de exames, quando eu ponho a minha sentinela junto com as outras aves, essa minha sentinela passou por estresse e por desafio. Talvez ela desenvolva uma doença clinicamente, sintomatologia clínica, e essa doença está lá dentro do meu criatório. Ela não está vindo de fora, não, já tem. Só que lá, como os animais estão em zona de conforto, essa doença não se manifesta clinicamente. E quando eu ponho essa ave submetida a um estresse, essa doença se manifesta. E a ideia é a gente pensar que veio de fora e não. E quando você põe essas aves todas dentro do seu criatório, você também cria um desconforto lá dentro, você cria um desafio lá dentro. E a doença que já está lá dentro do seu criatório, quando os animais são submetidos a estresse, ela pode se manifestar clinicamente lá fora. Aí você vira e fala assim, pô, comprei os passarinhos do cara, adoeceu meus passarinhos tudo. Não! Às vezes você tinha ela lá, ela só se manifestou porque houve um momento de estresse. Então, o momento de quarentena, você tem que saber o que está acontecendo. Você tem que andar muito bem com os exames do seu criatório. Para você saber o que você tem que ter ciência do que você tem e do que pode estar chegando. Gente, a conversa sobre quarentena, ela é uma live para quase 2 horas. É muito importante e tem que ser feito. São detalhes que a gente tem que prestar atenção neles. Agora, a canaricultura moderna, a ornitocultura moderna, de uma forma que a gente está firmando ela hoje como cultura, ela se torna inviável sem assistência técnica, tá? Nós estamos treinando os meninos lá na UFA, os veterinários. O que acontecia? Antigamente não tinha veterinário, então não tinha demanda. Como não tinha demanda, ninguém se interessava por cuidar disso. E virou um ciclo vicioso. O que a gente mostra para os meninos lá hoje? Que é possível, sim, trabalhar com veterinário em aves. Economicamente, é viável para eles. Que eles têm que ver uma luz no fim do túnel, senão eles não vão, não. Segundo, a gente tem tentado com esse projeto, a gente está fazendo com esse projeto, eu, Sérgio Nicolau, o Dr. Juliano e o Cleito Benetti, nós estamos criando um protocolo e um padrão de atendimento médico veterinário dentro dos criatórios que segue uma linha de condução de exames, condução de tratamentos, quais são as principais drogas a serem utilizadas, justamente para facilitar a vida de quem vem depois. Agora, uma das coisas que é importante, por que é importante essa live ficar gravada? Porque daqui a 20, 30 anos, talvez chegue um menino recém-formado e fale, ó, aquela live que aquele careca estava falando lá, tá tudo errado. E tá tudo errado mesmo, sabe por quê? Porque a canaricultura evoluiu. E se a canaricultura evoluiu, a medicina veterinária da canaricultura também evoluiu, eu vou estar ultrapassado. E a ideia é essa. O que eu faço hoje não é para mim,
O que eu faço hoje é que a canalicultura continue para frente, porque uma hora eu vou morrer, velho. Blasina vai morrer também. Agora, a canalicultura não pode morrer, ela tem que evoluir. Então, o que a gente faz hoje é para daqui a 50, 100 anos, o pessoal nem lembrar que a gente existiu, mas a canalicultura permaneça, ela continua de uma forma muito mais evoluída, de uma forma muito mais profissional, de uma forma muito melhor. Essa é a ideia do negócio. O que a gente está fazendo hoje é dentro das possibilidades nossas, que são poucas, e das limitações, que são muitas, tentar fazer com que isso gire de uma forma mais profissional possível. Então, é importante, o Blasino está de parabéns por esse curso, porque a coisa mais importante que tem é a informação e a gente não dá muito valor para ela. Quando eu saí, o Juliano brinca muito comigo e fala assim: você saiu da faculdade, foi trabalhar, mas nunca deixou a faculdade lá. Eu falo, cara, o conhecimento está aqui dentro. O que eu tenho é o conhecimento prático lá de fora, mas sem o conhecimento teórico a gente não vai a lugar nenhum. O que a gente enriqueceu como profissional, nós quatro, com a parceria da FOB com o laudo, com a determinação de novos exames, de novos meios para detectar doença, foi uma coisa assim extraordinária para nós quatro. E é o que a gente passa para os alunos lá, e o que a gente tenta levar para os criadores. E a canalicultura, ela não tem volta. Eu falei para o Mário outro dia, ó, falou, a canalicultura ela não tem volta dos dois jeitos, tá, Mário? Ela não tem volta porque a gente não vai parar de criar, a gente vai continuar criando, e ela não tem volta porque ela não aceita mais desaforo. Da agora para frente a gente vai ter que se profissionalizar cada vez mais. Isso é verdade. É, Blasina melhor do que eu vai saber disso. A qualidade técnica dos nossos pássaros hoje é tão boa ou melhor que a da Europa. A gente evoluiu muito na qualidade técnica. E a gente está evoluindo muito na parte de sanidade, na parte de manejo, tanto ou melhor que a da Europa também. Então, isso não tem mais retorno. Infelizmente, a gente tem pouca gente no campo, mas vai aumentar. E eu acredito que em pouco tempo todos os estados, com todos os criadores, tenham acesso. E não só nós quatro, gente. Existem outros profissionais trabalhando aí a nível de Brasil, que tem muita competência técnica, né? E eu viro para os quatro lá e falo assim: ó, eu tenho que aprender com vocês três, que eu sou o pior dos quatro. Aí eles dão risada, mas eu me considero o pior dos quatro mesmo. Acho que eles têm muito mais a me ensinar do que eu para eles. E a gente troca muita informação. Hoje, graças a Deus, eu já tenho onde gritar. Mas uma coisa que é importante: isso não tem volta. E eu acho que a gente devia falar um pouco sobre quarentena. Eu posso falar sobre o assunto que o Blasina desejar aí, sobre muda de pena forçada, a importância da muda de pena para o processo de postura da fêmea na época da cria. O que vocês quiserem, eu estou à disposição. O canarinho experimental da UFLA, ele está à disposição para quem quiser conhecer, só tem que avisar antes, né? Que a gente tem que fazer uma série de preparativos lá de proteção, de transmissão de doença, mas ele é acessível a qualquer um. O programa da FOB de assistência técnica, a gente, se Deus quiser, vai repetir ele ano que vem com novos criadores, então todo mundo pode ter acesso, né? Tem algum pré-requisito que tem que ser seguido, mas nada que seja empecilho. E eu estou à disposição de vocês. Se vocês precisarem, e estou à disposição sua, Blasina. Uma das coisas que a gente tem que pensar, gente, a gente tem que fazer isso aqui e acreditar nisso. Mais importante é a gente acreditar. Se a gente acreditar, a gente consegue vencer. Tá bom? Eu simplesmente aplaudo, Otávio, pela qualidade, a didática, a condução de tudo que falou, a riqueza dessa informação. E eu que eu conheço, sei que é tão vocacional quanto a gente em termos de doar essa informação, né? Nós temos que perfeitamente entender de que sim, é possível doar, e isso não impede também de ter uma atividade profissional dentro da profissão, onde cada um vai procurar, vai dizer,
achei interessante e eu posso sim entrar em contato para um trabalho profissional com toda a justiça, remunerado, etc. e tal. Nós temos um momento agora em saber dividir. Aqui estamos para doar informação para que chegue a todo mundo. É uma atividade com muito esforço, mas também muito gratificante pela missão cumprida, né? Então, sem querer estender mais, porque ficou tão interessante que a gente foi quase que para as 11 horas da noite. Fico muito feliz porque enquanto eu chegava, fizemos um bate-papo informal os procedimentos quase são idênticos, né? Sobre o que fazer, como fazer, etc. e tal, porque eu não sou veterinário, eu escuto com muita atenção, com muito respeito e aquilo que me foi passado por um profissional, tento compartilhar com os amigos, no sentido de que todos tenhamos o direito à informação. Então, Otávio, eu te digo do fundo do meu coração, estou emocionado pela qualidade com que você soube conduzir, minha admiração só cresce. Que bom estamos nesse time, todo mundo engajado. Que bom que a FOB faz um exemplo para o mundo inteiro. Eu conheço a Federação da Espanha, sou chamado para palestra, não tem nem perto toda essa multiplicidade de temas muito bem abordados, né? Claro que sim, que tem espaço para quarentena. Claro que vamos te chamar, usar e abusar, Otávio, para falar sobre muda de penas, para falar de nutrição, para trocar ideias, porque o interesse muito mais bonito do que eu ter uma, cinco ou 500 medalhas é ver o Brasil crescer, né? Eu tenho 40 anos que pisei nessa terra, não me arrependo, sou muito feliz, muito grato por tudo que recebi e por tudo que eu vivi, desde aquela época até ver o que hoje é a FOB, graças à contribuição de todos, né? Você mencionou Serginho, você mencionou quantos outros profissionais, que eu não quero me estender para não ser injusto, mas e a gratidão à diretora da FOB, que ela canaliza e permite que a gente faça isso aqui para que todo mundo, pois é, a FOB, através dos suas mídias, de tanta gente que colabora, está sim levando informação de qualidade a todo aquele que quiser, custo zero. Primeiro, eu queria agradecer a todos aí pela paciência, né? Por ter ficado até agora, já está tarde, e agradecer ao Blasina pelo convite, de toda disposição. A gente, uma coisa que é importante que o Blasina falou, a gente não tem vínculo nenhum com empresa nenhuma, eu também não tenho, tá? Principalmente em empresa de nutrição. E se o Blasina me convidar para fazer a live de nutrição, eu não vou falar de alimento, eu vou falar de conceito de nutrição. O que a gente tem que pensar? Aí vocês tomam as decisões de vocês, usam os alimentos das empresas que vocês quiserem. Eu vou falar sobre o conceito da nutrição, da forma da ave se alimentar, o que é importante como que a ave se alimenta, entendeu? O que é importante ter dentro de um alimento para a ave. Isso é o que eu vou falar, conceito, tá? Isso é importante. Outra coisa, André é muito meu amigo. André, quais os exames a gente deve fazer? Isso vai depender da sintomatologia e da anamnese do criatório, tá? Existem alguns exames básicos? Existem, mas nada substitui a anamnese e a visão do médico veterinário. Porque às vezes um exame você pode pedir patológico, pode pedir PCR para determinada doença e isso só a visita do médico veterinário vai fazer, tá? E quanto a um calendário, a gente pensa muito, discute muito isso hoje, de se fazer ou não um calendário, um protocolo, mas até onde isso vai ser usado e como vai ser usado e como essa informação vai ser usada pelos criadores, a gente fica com medo. Será que isso vai ajudar ou vai atrapalhar? Isso vai aumentar a automedicação ou vai diminuir? Será que seria interessante ou não? A gente tem uma discussão ética muito grande nisso, que o que a gente tem que pensar, André, é num todo. E não se engane, nós quatro, a gente discute, sai da discussão todo mundo amigo, mas o pau quebra, entendeu? Porque os quatro, embora sejam veterinários, têm uma vivência diferente e têm ideias diferentes,
E o mais difícil, a gente tem que fazer o trem rodar. E a gente não sabe eticamente até que ponto isso é importante, até que ponto isso é interessante, porque a partir do momento que você cria um protocolo, você tira toda uma parte de observação. O protocolo pode ajudar? Pode, pode sim. Existem doenças que seriam de praxe, vamos dizer assim, existem. Mas a partir desse momento, se você parar de pesquisar outras doenças, você vai parar de achar algum outro problema. Então, a gente está muito em discussão disso aí, inclusive discussão com a diretoria da FOB, porque a gente não faz nada sem passar para a FOB antes, entendeu? Eu faço várias palestras no Brasil hoje sobre canaricultura. Não existe nenhuma que eu tenha feito que eu não pedi autorização para a FOB antes. Nenhuma. Todas eu peço autorização para a FOB, porque eu levo o nome da FOB. E a FOB é muito maior e muito mais importante que o Otávio ou qualquer outro veterinário, é uma instituição. E a FOB não é minha, não, é de todos os associados. Então, quando eu levo o nome da FOB, eu levo o nome de todo mundo. E eu não posso ser irresponsável de tomar uma decisão sem me reportar ao meu superior lá dentro, que é o Mário. Então, isso está em discussão e vai ficar sob discussão mais um tempo. Então, gente, já são quase 11 horas da noite. O tempo passou voando, foi muito interessante. E fiquem atentos, porque nós estamos uma live atrás da outra para deixar, inclusive, dentro do projeto à disposição para quem quiser assistir. Então, o importante é que isso fique um arquivo que é propriedade da FOB e que, com o maior prazer, fica à disposição de todos. Compartilhe com seus colegas de clube, fala, meu, é de graça, não tem nada por trás disso, não tem condicionante, não tem que vão depois te pedir qualquer outra informação, qualquer outra contrapartida. É de graça mesmo, não tem dúvida. Graças à FOB, graças às empresas que abraçaram esse projeto, como já comentei, Aramil, Angercal, Pena Firme, Roberval, Watson, e que então temos o prazer e orgulho de dizer, estamos conseguindo cobrir toda essa despesa e chegar até vocês para democratizar a informação. Um grande abraço, não quero me alongar mais. Otávio, fique à vontade. Muito, 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 muito grato. Grato a Elinho, grato a FOB e a todo mundo que está abraçando essa ideia. Gente, muito obrigado. Estou à disposição. Estou vendo aí uns amigos meus mandar um abraço, o Vicente Júnior, o Kiko, né? O Guilherme, o André Gomes. E se eu não estou vendo mais alguém aí, vocês me desculpem, mas um abraço para todos, tá? Fiquem com Deus aí. E, ô Hélio, obrigado aí pelo apoio que você me deu, tá? Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu, Valeu. mestre. Grande Até a abraço. próxima. Tudo de bom para você. Uma boa noite a todos.